Bacho Ribeiro, tenho 62 anos e vivo de arte. Pai artista, mãe artista, casei há 40 anos com a artista Mariana Martins, que também é filha de artista, filha do Aldemir Martins, importantíssimo artista brasileiro, já falecido. E tivemos um filho artista também, JP, artista da tatuagem, faz também ilustrações, e nós vivemos de arte. A arte pra gente não é um hobby, também não é um job, não é uma coisa de fim de semana, é a nossa vida. E há 25 anos atrás, eu e Mariana fundamos a Choque Cultural, um projeto híbrido de galeria, escola, editora, produtora cultural. Fizemos muitos eventos grandes, públicos, eventos em parceria com grandes museus como o MASP, eventos internacionais. A ideia era trazer para a pauta os assuntos da geração do meu filho, que era o quê? A tatuagem, o grafite, as outras formas de arte urbana, o skate, as redes sociais já envolvidas com a internet, arte digital, muitos assuntos que estavam por fora do universo tradicional da arte. Agora, a nossa intenção nunca foi colocar tudo isso no mercado de arte, até porque a gente conhece o mercado de arte. É um lugar muito fechado e que faz muitas exigências. Entrar no mercado de arte muitas vezes significa perder a independência. É sobre isso que trata o livro que eu acabei de escrever. Nesse livro eu reflito sobre as relações de dependência e independência dos projetos artísticos em relação ao mercado de arte. Eu falo de movimentos periféricos, de artistas que foram invisibilizados, marginalizados, dos coletivos contraculturais, e eu vou longe, eu vou lá no Renascimento, que foi onde nasceu o mercado de arte, pelas mãos dos banqueiros das cidades italianas como Florença, Veneza, Roma, e venho vindo contando sobre essa disputa de gato e rato entre mercado e arte independente. Eu gosto de contar histórias, então esse não é um livro só de teoria, não é um livro só de conceito, é um livro de histórias. Histórias como a do Davi Álvaro Siqueiros, por exemplo, o muralista, talvez o menos conhecido, as pessoas conhecem mais o Rivera, que tem uma história espetacular. Ele estava ali pegando em armas na Revolução Comunista Mexicana, que foi anterior à Rússia, no começo do século XX. Ele estava na Guerra Civil Espanhola também, defendendo a República. E ele era também um revolucionário na estética, na criatividade, nos processos. Só para você ter uma ideia, ele que inventou o grafite, o spray. Sim, ele queria pintar, ele não queria pintar só do lado de dentro dos palácios, ele queria pintar na rua, mais próximo ainda do povo. Então o que ele fez? Ele começou a trabalhar, começou a pesquisar tintas automotivas que eram aplicadas com aerógrafo. Então ele inventou bisnagas de spray, trabalhava com estêncil e podia fazer mural na área externa. Outra coisa incrível, ele estava no México quando Trotsky fugiu do Stalin e foi ser hospedado lá pela Frida Kahlo e pelo Rivera na cidade do México. Só que o Trotsky acabou morrendo num atentado terrorista. Sofreu alguns. E um desses atentados terroristas sofridos pelo Trotsky foi espetacular, com metralhadoras, metralharam a casa toda, metralharam o pé do neto, metralharam tudo, não mataram o Trotsky. O líder desse grupo terrorista era o Siqueiros, que era um radical politicamente. Outra coisa incrível, exilado do México, ele foi para os Estados Unidos. Em Nova York, ele estava dando uma oficina de arte para ninguém menos do que Jackson Pollock e outros artistas da época. E o Jackson Pollock aprendeu a pingar, espirrar tinta na tela com os Siqueiros, nessa oficina, nesse curso, Clement Greenberg, que conta essa história. Quer dizer, são histórias que merecem e dão muito prazer de contar. Essas histórias estão aqui, ó, no livro. Uma história que eu conto aqui no livro é a história da Yolanda Penteado. É uma mulher que foi casada com Titilo Matarazzo, um industrial de família descendente de italianos, e admirada, amada por Assis Chateaubriand, um nordestino que era um magnata das comunicações, né? Ele tinha os Diários Associados, jornal que pegava uma rede de jornais do Brasil inteiro, também tinha rádios e foi também o fundador da TV aqui no Brasil, quer dizer, um cara que realmente sabia de tudo. E o Assis Chateaubriand criou o MASP, o Titilo Matarazzo criou o MAN e a Bienal de São Paulo, e esse trio, além de tudo isso, permitiu a entrada de artistas no mercado, que eles também criaram, né? Eles que atraíram os primeiros colecionadores,
O Assis Chateaubriand, por exemplo, fazia um lobby com todos os fazendeiros e meio que obrigava os fazendeiros a comprar a arte que o Bardi encontrava lá na Itália para formar a grande coleção do MASP, comprar arte e doar para o MASP. Eu digo obrigava porque ele, como era o dono dos diários associados, ele podia tanto falar mal quanto falar bem dos fazendeiros que ajudavam ou que não ajudavam o MASP. E ele fazia isso mesmo. Agora, esse trio permitiu com que acontecesse uma espécie de revolução na produção artística brasileira. A entrada de artistas populares no universo da arte. Porque na Semana de 22 a gente tinha Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho, Oswald de Andrade, quase todos artistas ricos, vindos da elite. Depois dos anos 50, depois da guerra, com o esforço desse trio, que era um trio nordestino, italiano e paulistano, houve o quê? A entrada de artistas do interior, como Marcelo Grassman, da colônia japonesa, como Tomi Otaki e Mabe, artistas nordestinos, como Aldemir Martins e Bandeira, artistas periféricos, como o grupo Santa Helena, do Volpe, do Rebolo, o Djanir, artistas populares, né, Djanir, Heitor dos Prazeres. A gente tem aí uma revolução na arte brasileira por conta de um triângulo sui generis, multirracial, multiétnico. São alguns dos assuntos que eu trato aqui no livro. O que movimentos como o grafite, a arte urbana, o skate, a tatuagem, os quadrinhos podem trazer para a arte? Tem a ver com estética? Tem, claro. Mas não só. Tem a ver com comunidade. São movimentos capazes de mobilizar a sua galera para bancar a produção dos seus artistas. Isso tem a ver, sabe com o quê? Com a independência do mercado de arte. Algo muito, muito difícil de conseguir, mas possível. Estamos aqui no estúdio de tatuagem do JP Pabst. Aqui o mockup do livro, você não tinha visto ainda, né? Não, nossa, muito legal. Obrigado. São 100 ilustrações do Jota no livro. Aqui é o estúdio dele. E aqui algumas das gravuras, quer dizer, alguns dos desenhos que a gente escolheu para gravura, né? Para fazer as gravuras de recompensa do livro. Jota, quando eu pensei em te convidar para ilustrar o livro, foi porque esse desenho de tatuagem, que tem essas achuras, que tem esse alto contraste em preto e branco, tem muito a ver com os clichês das antigas tipografias. Então achei que o livro, que é todo preto e branco, ficaria legal. Conta um pouco sobre esse desenho de tatuagem que a gente chama de flash, né? Isso que você tem aqui na parede. O flash, na verdade, é um desenho pensado para tatuagem, é um desenho pronto para ser tatuado. Você bem escolhe o desenho e você pode pegar direto da parede para tatuar. Mas essa estética, que o flash inclusive acaba sendo um exercício dessa estética, né? É uma estética que eu gosto muito, que é a estética do tatu tradicional, né? Ela é construída ao longo de 2 séculos de tatuadores aperfeiçoando, estudando os mesmos desenhos e as mesmas temáticas. E uma coisa que eu sempre gostei dessa tatu tradicional é justamente isso, é a síntese da informação, o contraste e como a gente tenta colocar tudo o que a gente precisa em um pequeno espaço mesmo, sabe? Às vezes uma composição mais limpa, sabe, como mais sintética. Mais sintética, como os Siqueiros aqui, sabe, essa coisa de colocar a pistola e a arma, é um clássico de tatu tradicional, você colocar todos os elementos que você quer num desenho bem limpo, assim. Obrigado então por participar desse projeto tão legal, obrigado mesmo. Imagina, foi uma honra, foi muito divertido. Rico Lins, obrigado por participar desse projeto. O seu design ficou maravilhoso, maravilhoso. Por dentro o livro é todo preto e branco, mas por fora você quis fazer bem colorido, inclusive a lateral, né? A lateral é no amarelo gema, assim, né? E dentro a gente tem várias ilustrações do Jota, são né? quase 100 ilustrações. São quase 100 ilustrações. Então ele é bem
bem legal. Eu acho que o preto e branco super funcionou bem. Mas eu achei que se eu fizesse uma coisa nessa direção, uma capa não preto e branco, mas mais monocromática, ela perderia esse contraste que eu gostaria de ter entre o supermercado de arte e os jornais marginais. Eu particularmente gosto muito de usar cor, né? Acho que a cor dá uma chamada, assim, né? E também é uma forma de tratar um livro de arte de uma forma um pouco na contramão, assim, porque em geral são mais sisudos, mais sérios, né? Eu queria uma coisa que tivesse o frescor das histórias que você conta, entendeu? Então eu acabei mandando ver nas cores. Aqui dentro. É muito legal. Depois aqui também é uma lombada, uma orelha dupla, né? Uhum. Que é o que dá estrutura ao livro. Como vocês podem ver, é um livro pequeno, formato quase que um livro de bolso. Quer dizer, com esse tamanho não cabe num bolso, mas era essa exatamente a ideia, fazer um objeto que fosse um objeto em si só, que já chamasse a atenção. E por fim, mas não menos interessante, eu conto aqui no livro a história do autor, a minha história, que me matriculei aqui na universidade, entrei na Faculdade de Arquitetura da USP em 1982, mas tive que abandonar em 1986, porque já trabalhava muito, o ensino aqui era integral, estava com filho. Só que acabei, na minha vivência, trabalhando com arte urbana, trabalhando com ocupação dos espaços públicos, idealizando políticas públicas para cidades, enfim, virei um urbanista. E aí em 2018, prestando aqui um serviço para a reitoria da USP, acabei me empolgando, principalmente com o convite do reitor de graduação da época, Celso Tomonari, a voltar a estudar na FAU. E voltei agora com 62 anos, estou me formando. Por que isso é interessante? Porque, na verdade, foi o motivo principal de eu estar escrevendo esse livro. É uma vontade de sistematizar as informações, o conhecimento adquirido na prática, no dia a dia, na vida real, e passar para as próximas gerações, passar para os meus netos, passar para você.